Bom, nós temos aqui outra informação importante, né, para a gente poder tratar sobre a repercussão da prisão do Guido Mantega. Quem está aqui é o cientista político Vitor Oliveira. O Vitor é cientista político e diretor da Pulso Público Consultoria. Vitor, obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo mais uma vez aqui no Jornal. Muito obrigado, Vitor. Eu que agradeço a oportunidade. Vitor, primeiro, gostaria que você comentasse ali a repercussão. A prisão do Mantega hoje teria já influenciado nessa pesquisa do Datafolha que a gente já divulgou? Não. Isso não, porque a pesquisa que foi divulgada hoje teve seus dados colhidos já há algum tempo. Eu não sei dizer exatamente qual dia, mas sempre que tem a divulgação de uma pesquisa, essa pesquisa reflete a intenção de voto de alguns dias atrás ou algumas semanas atrás, né? Então não. Bom, quem é o Guido Mantega? Que importância ele teve dentro do PT? Por que uma repercussão tão grande? Só porque ele foi ministro ou ele é um petista histórico? Não, o Guido Mantega já é um petista, ele foi responsável pela formulação de planos de política econômica do PT, ele é um petista que está há muito tempo militando no partido, especialmente no que diz respeito à formulação de política econômica, né? Ele, a Luiz Mercadante, são petistas que estão há muito tempo trabalhando com a visão do partido a respeito do que fazer sobre a economia. E durante os governos Lula, especialmente durante o governo Dilma, foi protagonista, né? Foi ministro da Fazenda, esteve no BNDES. Então, é uma pessoa que, de fato, teve muita importância na política pública relativa à economia que foi desenvolvida nesses últimos 2 governos. Agora, ele foi ou o principal responsável pela política do governo, política econômica do governo Lula, uma parte, e do governo Dilma. Hoje nós estamos quase 13 milhões de desempregados, o país está quebrado. Ele tem responsabilidade nisso ou não tem? Ele tem responsabilidade, só que a responsabilidade sobre uma política pública ruim é política, né? É política. Então, você não pode prender uma pessoa Não, tudo bem. Né? Então, claro. assim, só para explicar para as pessoas de casa, de fato, ele tem responsabilidade. Foi um dos protagonistas da política pública. Mas né? não seria preso por isso? Não seria preso por isso. Ele precisa ser julgado politicamente, como é natural de uma democracia. Então, essa prisão se deve a quê? Essa prisão, eu tenho até uma certa dificuldade de julgar o mérito da prisão. Não precisa dizer o mérito. Aparentemente, o que ela está tratando é de potenciais usos indevidos da importância que ele tinha para o governo para arrecadar recursos para financiar a campanha, né? Agora, só tem uma consideração importante, que se de fato que houve um depoimento, acho que do empresário Eike Batista, né, dizendo que Guido Mantega haveria cobrado de alguma forma o Juliano falou isso agora, você viu lá. E acho que 5 milhões de reais ou algo do tipo, né? Eu só acho curioso que isso é uma prática relativamente comum na política brasileira. Secretários municipais, secretários estaduais... Pedir grana? Pedir grana para a campanha. Para a campanha? Para a campanha. Para a campanha pode? Pois é, aparentemente não pode, né? A questão é que, se de fato formos prender todos os secretários e todos os ministros que já tiverem incorrido nessa prática, acho que seria salutar, né? Para a democracia. Mas eu só acho um raciocínio que a gente precisa ter se de fato, se isso é errado, agora, não me parece correto, mas a gente precisa... Se é ilegal ou não? Não pode parar por aí, né? Agora eu te pergunto o seguinte, e se vier no Caixa 2? Pois é. Então, ou se entrar no Caixa 2. Porque muitas dessas transações, a impressão que a gente tem, é que saiu do Caixa 2 e entrou no outro Caixa 2. Ou não? Bom, são as tenebrosas transações da política brasileira, né? É muito curioso como nos últimos anos houve uma pressão muito grande para aumento de arrecadação nos últimos 20 anos, né, para ser mais preciso. Assim. Você tem uma pressão crescente a cada eleição para a obtenção de recursos para financiamento de campanha. Isso, se por um lado isso é ruim, porque isso indica para a gente que tem uma relação meio promíscua dos políticos com o setor privado, ao mesmo tempo é um indicador de, poxa, então tem competição política no sistema político brasileiro, né? Os partidos estão querendo mais dinheiro exatamente porque eles não conseguem ter certeza de qual vai ser o resultado eleitoral. Então, eles precisam de mais dinheiro para competir eleitoralmente. Se fosse só essa parte, seria bom. O problema é o outro lado da moeda, né? É como então, agora, eles conseguem quando a gente fala mais dinheiro para competir, eu estou vendo, nós todos estamos vendo aí, e temos mostrado aqui, a campanha nos Estados Unidos, que lá são toneladas de dinheiro. Será que aquele pessoal que aparece atrás do Trump ou atrás da Hillary estão ganhando alguma grana para ficar lá? Olha...
As práticas ruins da política, infelizmente, não são um privilégio nosso. Tem lá também. Lá né? também? Lá Aquele também. pessoal que fica lá atrás recebe para isso, será ou não? Acho que não todos, não todos, mas certamente tem muita gente ali que muitos dos papagaios de pirata ali recebem para fazer isso. Não, tudo bem, o cara está na campanha. Eu digo, aquele grupo de pessoas e tal... Os apoiadores? Não, acho que quem vai aos comícios tem uma certa... participação política muito intensa, né? É campanha natural, especialmente numa campanha eu contra você, assim, é uma campanha de um contra o outro, mas muito intensa e que está muito parelha, isso faz com que as pessoas se mobilizem em função dos candidatos preferidos delas. Né? Claro. Então, acho que, assim, não dá para imaginar que todo mundo que está lá é assim, mas que tem coisa estranha. Não, porque aqui, quando a gente fala os partidos dão dinheiro, é dinheiro para quê? Para fazer um belo programa de televisão? Dinheiro para fazer programa de televisão, principalmente programa de televisão. Esse é um dos principais... Pagar o marqueteiro, uma boa grana. Pagar o marqueteiro, a produção, tem que filmar, tem que ter estúdio, tem que ter gente para... Bom, você sabe como é que funciona isso, né? O pessoal lá de casa talvez não tenha noção, mas a quantidade da estrutura necessária, de recursos que são mobilizados para gravar um programa de TV. Né? É verdade. E a qualidade cinematográfica das campanhas de TV faz com que... Mas aí não perde um pouco do conteúdo e passa para a forma? Perde muito, né? Certamente. Porque aí você acha que fica bonito e tal, mas você não sabe nada da proposta do cidadão. Eu acho super complicado para a política quando você mobiliza o eleitor em função da propaganda ser mais bonita, em vez da ideia ser a que mobiliza o eleitor, né? E, idealmente, teria que ter mais espaço para discussão de ideia, discussão de programa. Então, pessoalmente, você é favorável à volta do financiamento privado? Financiamento privado? Acho que assim, tem um problema com o financiamento privado de campanha, que é o fato da intenção de quem está dando dinheiro de receber algo em troca depois. Quer dizer, então não é uma doação, é um investimento. Isso, para muita gente, acho que especialmente para... Agora, achar que, por exemplo, a pessoa física está isolada pelo fato da empresa não poder doar, mas a pessoa física poder, que esse problema vai acabar, eu acho um tanto quanto pueril, né? um pouco inocente. Né? Agora, tem outro problema da doação. Quando você tira a doação privada do jogo, você, de uma certa forma, prejudica a competição política, né? Que é um dos jeitos que a gente mede a qualidade da democracia. Porque se tem menos dinheiro privado na campanha, o que isso significa? Quem já tem recurso para mobilizar eleitor... Do seu próprio bolso? Do seu próprio bolso, sai na frente. Ou então, por exemplo, quem controla a máquina pública. É verdade. Ou quem por exemplo, as igrejas, o candidato das igrejas acaba tendo um... Ou de sindicato. Ou de sindicato também. Acho que organizações da sociedade civil, movimentos que já estão ali, ou então, enfim, qualquer tipo de associação que já tem uma condição de catapultar uma campanha, né, que sai na frente. Aqui conosco o nosso convidado, cientista político, comentando um pouco da realidade com a gente. Vitor, agora há pouquinho você falava o seguinte, o cara que for rico, ele sai com uma vantagem, porque ele gasta do bolso dele. Sim. Já que não tem financiamento privado. É isso que está acontecendo com a divulgação aí do Datafolha, não? E que o Dória tem 25 pontos. Eu acho que isso faz mais diferença, talvez, na eleição proporcional, na eleição para vereador. É? Na eleição para vereador, porque a campanha é tão cara, a campanha para prefeito, especialmente em cidades grandes como aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, ela é tão cara que por mais dinheiro, por mais milionário que uma pessoa seja, se ela... Ele não vai pegar a fortuna dele e colocar tudo lá. Né? Então, assim, tem muito dinheiro do fundo partidário sendo utilizado. Não sei se todo mundo lembra, mas o fundo partidário é um recurso que é repartido entre os partidos políticos, é um recurso público que é repartido entre os partidos para que eles possam se organizar, gastar com eleição, da forma como eles preferirem. Né? É um dinheiro lícito, é lícito usar esse dinheiro, não tem nada errado com ele. Né? Mas ele foi aumentado, esse dinheiro, em função da proibição de empresas doarem. Então, ele foi para 900 milhões, eu acho. Eu acho que até ele era cerca de 200 milhões, acho que foi para isso. Né? Eu não tenho certeza sobre os números, mas é isso. Aumentou muito o dinheiro, só que as campanhas no Brasil são tão caras que esse dinheiro não é suficiente para suprir o que o dinheiro privado deixou de... enfim, o buraco que ficou pela remoção do dinheiro privado, não, porque tem um pouco de dinheiro privado da doação de pessoa física. Mas ele está longe do que se esperava, né, em função do que as empresas doavam. Né?
Então as empresas doavam muito mais. Agora, você falou, e a campanha para vereador também é cara? Eu pensei que fosse cara só do prefeito. Pois é, campanha para vereador, imprimir material. O que está acontecendo é que está todo mundo gastando menos agora. Né? Tive a oportunidade de conversar com alguns candidatos recentemente e eles estão se utilizando muito mais de voluntários para fazer divulgação. Então, assim, as campanhas estão menos profissionais. Às vezes as redes sociais estão usando, mas aí você tem um problema que é crônico da política brasileira de talvez não saber se comunicar direito utilizando esses mecanismos. Né? Você tinha uma expectativa, por exemplo, que alguns candidatos conseguissem utilizar as redes sociais para mobilizar o eleitor e, pela própria internet, receber a doação, por exemplo. Que é o que aconteceu, por exemplo, na campanha do Barack Obama ou nos Estados Unidos e aconteceu agora nas prévias também com o Bernie Sanders. Né? Muita doação individual de valor pequeno, baixo, mas com uma base aquele palavrão chamado crowdfunding? Pois é, isso aí, esse é o tal do crowdfunding. Né? Mas o que aconteceu é que isso não se materializou. Ou pelo menos se materializou numa quantidade muito menor que o esperado, né? Em função das outras campanhas. Agora, o que vai acontecer é uma nova realidade. O novo normal é ter menos dinheiro para fazer campanha. A menos que, e isso é importante o pessoal de casa ficar atento, que volte a discussão a respeito do financiamento empresarial. Aí vai voltar a ter um fluxo de recursos. O meu vereador subiu há 4 anos. Eu até ia dar parte da polícia dizendo, olha, acho que mataram um homem, sequestraram um cara. Não é que o cara apareceu agora? Pois é. Agora, imagina se ele não precisasse voltar a cada 4 anos. Ia ser pior ainda, né? É o caso do senador. Pois é. O senador sobe durante 8 anos, não é? Exato. Eu acho assim, é ruim a eleição ser... o cara só aparecer durante a eleição? É ruim. Mas eu sempre penso na outra possibilidade, que imagina se não tivesse a eleição como um mecanismo para o eleitor, enfim, pelo menos a cada 4 anos ele tem que aparecer, tem que dar as caras. Né? Poderia ser muito pior. Pois é, realmente. Agora, é uma coisa assim inusitada, né? Quer dizer, Agora, uma coisa eu preciso falar, talvez fazer o papel de advogado do diabo aqui. Manda lá. Os vereadores são muito mais acessíveis que, por exemplo, qualquer prefeito, qualquer pessoa. O poder executivo é um poder opaco, ele é um poder difícil de acessar. Para qualquer eleitor é muito mais fácil conversar com o deputado ou com o vereador durante o mandato dele indo à Câmara dos Deputados. Eu convido a todas as pessoas que puderem. A Câmara dos Vereadores. E a Câmara Municipal, perdão, a Câmara dos Vereadores. Né? Vai acompanhar as sessões, a circulação é livre, enfim. Né? A gente também precisa tomar mais iniciativa. Vai entrar lá? Não? Não. Eles distribuem um cartãozinho. Aqui na Câmara Municipal, eu posso falar aqui de São Paulo, é super fácil entrar. Qualquer um entra. É óbvio, espaço público. Não, mas, por exemplo, em Brasília é controlado o acesso. Né? Em Brasília, dependendo, não só do plenário, mas mesmo dos gabinetes. A circulação tem um espaço lá, que é o tal do Salão Verde, na Câmara dos Deputados. Não pode entrar. Que ali pode entrar, mas no restante não. Mas nos gabinetes, por exemplo, não. Aqui em São Paulo você consegue ir até o gabinete, bater lá na porta e falar, vereador, e aí? Sei o que meu vereador falar se eu bater na porta lá, Vitor. Muito obrigado, viu, Vitor? Prazer em vê-lo. Muito grato. Muito obrigado.